Olá você do Alerta Buritis, nós estamos chegando aqui com mais uma edição do nosso programa Direto ao Ponto também e nós vamos receber hoje o senador da República, Marcos Rogério, aqui de Rondônia, estar no município de Buritis, cumprindo a agenda, visitando a comunidade, visitando a sociedade local, mas nós vamos saber do próprio senador, né, qual a pauta que ele tem aqui para Buritis nessa sexta-feira. Senador, primeiramente, muito obrigado em participar aqui do Direto ao Ponto, do nosso programa, que vai ao ar nessa sexta-feira. Dar boas-vindas ao senhor aqui e saber qual é a pauta da sua visita em Buritis nesse dia. Primeiro é um prazer poder estar com você aqui, fazendo esse bate-papo, tanto na Rádio Interativa quanto na TV Alerta, né, e cumprimentar os ouvintes, os telespectadores, os internautas de Buritis, de toda essa região, né, que eu tenho sempre a alegria, né, de visitar. Hoje nós estamos numa agenda mais de pré-campanha, nós estamos trabalhando um projeto de formação, né, de um programa de governo para as eleições de 2022. Então é uma agenda de pré-campanha, vamos visitar várias lideranças, instituições, ouvir, né, a nossa sociedade. Eu acho que a gente está vivendo um momento em que para você formar uma boa proposta, né, de governo, primeiro você tem que ouvir as pessoas. Quem sabe das necessidades mais importantes da região, da cidade, é quem está nela. Eu, como senador da República, né, eu tenho destinado recursos para todos os municípios de Rondônia, mas quem faz a escolha, quem aponta onde vai ser feito o investimento, é quem está na cidade. É um prefeito, é o prefeito, é o vice-prefeito, são os vereadores da cidade, são as lideranças locais, porque às vezes você está lá em Brasília, você não sabe qual é a demanda mais importante da cidade. Às vezes você quer investir no chafariz da cidade, mas as pessoas entendem que é mais importante investir no UBS, uma unidade básica de saúde. Então acho que com essa mesma visão, pensar um plano de governo, pensar um programa, né, para o estado de Rondônia, implica em visitar as bases, ouvir as pessoas, setor produtivo, as lideranças, né, as autoridades, para a gente poder apresentar na hora certa um programa que esteja conectado com aquilo que as pessoas precisam. Senador, o senhor já foi vereador, sim, pelo município de Paraná, deputado federal, eleito senador da República, agora buscando aí essa pré-campanha, já é um pré-candidato, amanhã depois possivelmente um candidato ao governo de Rondônia. Quando foi que surgiu o desejo e a partir do que? O desejo de concorrer ao governo do estado de Rondônia com a possibilidade de deixar a cadeira lá no Senado Federal? Olha, Edson, na verdade, eu estava até, de certa maneira, confortável, né, em permanecer no Senado Federal, né? O Senado Federal é aquele lugar, você já disse aqui, eu comecei como vereador na cidade de Paraná, deputado federal por 2 mandatos, cheguei no Senado Federal, e o Senado é o lugar para onde quem passa pelo governo depois quer ir para o Senado Federal. Né? Então, é a casa alta do Congresso Nacional. Mas quando você começa a observar o Estado, né, e ver que as coisas não estão funcionando bem, né, ficar no lugar onde é mais confortável do ponto de vista pessoal não é a melhor opção. Eu não fui chamado, a minha missão não é estar no lugar que é bom para mim. Eu preciso estar no lugar que eu vou servir melhor as pessoas. No Senado eu tenho feito isso, mas quando eu olho para o estado de Rondônia, vejo a situação da nossa saúde como está hoje, né, as nossas estradas, né, a segurança pública, isso me preocupa muito, isso me incomoda muito. Eu, ao longo da pandemia, né, acompanhei todo o processo e Rondônia recebeu muitos recursos. O governo do presidente Bolsonaro foi extremamente generoso com o estado de Rondônia no envio de recursos, recursos vultosos, 2020, 2021, agora 2022 também. E nós não tivemos a saúde transformada, pelo contrário, né, com a soma altíssima de dinheiro e a população de Rondônia sofrendo. Você vai naquele Hospital João Paulo II em Porto Velho, de cortar o coração. É traumatizante. Pacientes sendo atendidos no chão do hospital, pacientes sendo atendidos no corredor do hospital, os médicos sem condições de prestar um bom atendimento, enfermeiros, equipe técnica, é desesperador. E o paciente nesse ambiente.
E aí, assim, você tem situações, Edson, que quando o médico, às vezes aqui na cidade de Buritis, né, vai fazer um encaminhamento, fala para o paciente, eu não tenho mais o que fazer com você aqui, eu vou te encaminhar para o Hospital João Paulo II. Bate o desespero na pessoa, porque só de saber que vai para lá, a pessoa se desespera. Por que isso? É o hospital que é a referência em Rondônia, era para ser a referência em Rondônia, mas é a referência de medo, é a referência de desespero. Agora, a pergunta é, o hospital é ruim porque falta dinheiro no governo do estado? Não. Senador, o senhor falou da questão da saúde, todos nós sabemos que a saúde de Rondônia ela está em coma já há muitos anos, há muito tempo. O senhor falou também, né, que o governo federal enviou muito recurso, né, vultuosos recursos para Rondônia. O que aconteceu com esses recursos que foram enviados para cá? O problema é esse. O problema, assim, não basta ter dinheiro. Ter dinheiro é necessário, porque sem ele você não consegue fazer. Agora, com dinheiro, sem planejamento, sem gestão, aí você tem um governo ineficiente. Um governo onde as pessoas sofrem. Porque as pessoas olham, tem dinheiro, mas não tem atendimento. Tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem dinheiro, mas não tem estradas, não tem rodovias. O que falta? Falta gestão. Gestão é isso, é planejar, é projetar e executar bem. Não tem segredo na administração pública. Agora, para fazer isso, não pode ter preguiça. Tem que acordar cedo, tem que dormir tarde, tem que motivar a equipe, tem que chamar para si, tem que liderar. Quem ganha o governo tem que liderar o processo. Não pode terceirizar a gestão. Rondônia, eu fico triste com isso. Rondônia, na eleição passada, elegeu um governador e parece que tem outro governando. Os prefeitos não sabem, o prefeito não tem acesso. Né? Setor produtivo, nesse ano, estão conseguindo falar. Esse ano, excepcionalmente, estão conseguindo falar porque é um ano eleitoral. Mas ficou 3 anos escondido da população. Não fala com prefeitos, não falava com vereadores, não falava com o setor produtivo, não falava com as instituições. Então, Edson, ter dinheiro é necessário. O governo federal despejou dinheiro em Rondônia e no Brasil inteiro. Agora, o que foi feito com esse dinheiro? Qual a transformação que esse dinheiro promoveu na vida da população? A saúde continua um caos. Veja, tinha recurso para fazer um hospital regional aqui em Ariquemes, para atender toda essa macro-região aqui. O que o governador fez? Pegou o dinheiro e devolveu para o governo federal. 30 milhões? 30 milhões tinha lá. Ainda tinha, acho que 18 na conta. Ele disse que não tinha necessidade de fazer um hospital regional nessa região, porque já tem um hospital de Ariquemes, Buritis já tem um aqui. Mas quando tem um paciente de alta complexidade aqui, ele tem que pegar uma ambulância, tem que pegar um carro particular, tem que pegar um ônibus, sair daqui e ir para Porto Velho e encarar o drama do João Paulo II. Então, eu acho que pensar a saúde pública, Edson, a gente precisa pensar a saúde pública, né, como aquela saúde que eu quero para mim e para os meus filhos. A economia do Estado crescendo, o setor privado melhorando e o setor público despenca na qualidade dos serviços públicos. É isso que a gente precisa mudar. Senador, vamos falar um pouquinho também do seu mandato quanto senador da República. Nós que moramos aqui nessa região do Vale do Javari, sobretudo nós que moramos aqui em Buritis, nós vivemos situações bastante difíceis, como é exemplo das rodovias, que dão acesso ao eixo central do Estado, como é o caso aqui da rodovia a 460, que o governo do Estado prometeu em restaurar essa rodovia toda até o final do ano, até dezembro deste ano, mas estamos há poucos meses de encerrar o ano e o mandato dele. Ele diz que vai conseguir concluir até o final do ano. Acho difícil, mas vamos lá. Temos também a rodovia, a BR Federal, a 421, que dos tempos para cá começaram a fazer alguns reparos. Mas chegou a um estado de precariedade absurdo aquela rodovia há pouco tempo atrás. Várias pessoas perderam a vida, inclusive, ao transitar, tentando desviar de buracos ou batendo em buracos, perdendo o controle e acidentes e tragédias. Os senadores da República, os deputados federais, lá em Brasília, eles não cobraram do DENIT, não cobravam, não acompanhavam. O senhor, como senador da República também, eu até assisti um vídeo do senhor uma vez falando sobre aquela rodovia. A verdade é que a rodovia pouco se fez para melhorar as condições dela, da 421.
Mas aí eu pergunto para o senhor, como senador da República, que tem influência dentro do governo federal, influência no DENIT, é aliado de primeira hora do governo federal, do presidente Bolsonaro, não conseguiram fazer um recapeamento completo, uma restauração completa naquela rodovia, senador? Vocês não conseguiram dar essa força junto ao DENIT, ao Ministério de Infraestrutura, para que o governo fizesse toda aquela rodovia? Edson, você toca num assunto que é muito importante, né? Essa questão da infraestrutura. Aliás, é um tema que eu trabalhei bastante no Senado Federal, fui presidente da Comissão de Infraestrutura e conheço bem essa pauta. São dois problemas aqui. Um é a rodovia federal, a 421, e o outro é a rodovia estadual. 460. Né? A 460. Aqui, na 460, o problema aqui foi a letargia, a demora do governo do Estado, né? Deixou para fazer no último ano, que era o ano eleitoral. Passou o tempo todo impondo à população um sofrimento. Aliás, o governo do Estado errou duplamente. Errou com a rodovia estadual aqui, a 460, e errou com relação à 421. A 421 também estava sob a responsabilidade do governo do Estado, parte dela. E ele, posteriormente, passou ela de volta ao governo federal. Nós trabalhamos para que o governo federal, o DENIT, né, fizesse ali as licitações, a contratação das empresas para fazer manutenção. Essas empresas foram contratadas e hoje começa um trabalho de manutenção. Mas eu concordo com você. Chega um ponto que apenas o reparo não resolve. Você consegue reparar um problema pontual, daqui a pouco você tem outro aparecendo. É preciso fazer um trabalho de restauração completo, um recapeamento. Vários pontos precisam de recapeamento. Isso está em andamento dentro do nosso DENIT. Agora, tem um outro aspecto também, e aí em relação ao governo federal. Enquanto o governo federal despejou dinheiro nos estados e nos municípios em razão da pandemia, em razão dos programas sociais, né, o Auxílio Brasil hoje, que é um programa fundamental para o Brasil, né, o auxílio emergencial que socorreu as empresas no momento de dificuldade, né, o Pronamp, que socorreu as micros e pequenas empresas e que salvou da quebradeira milhares e milhares de empresas Brasil afora. Por outro lado, nós acabamos tendo um orçamento para a infraestrutura nacional menor. Nós já tivemos orçamento para a infraestrutura na casa de 6, 7 bilhões. O orçamento desse ano é de 1 bi e 200 milhões de reais. O senhor tem acompanhado, senador, a situação aqui de Buriti, sobretudo, a questão fundiária, das Sim. terras, Minas Novas, a demanda que esses moradores enfrentam por falta de ter as suas propriedades regularizadas. E aí eles criaram uma expectativa há tempos atrás que o governo federal, a bancada federal, iria ajudar a solucionar os problemas das terras aqui, sobretudo de Minas Novas. Tem muitos que, inclusive, agora nos acompanham. O senhor tem acompanhado essa situação lá em Brasília? O senhor tem alguma informação que seja interessante a passar a essa comunidade? Olha, sobre regularização? Edson, não, em relação a essa situação especificamente de Minas Novas, não, até o vereador Demivaldo, estou falando com você aqui, recebendo mensagens dele, ali, nós vamos passar em Montenegro daqui a pouco, ele me falou dessa situação ontem e me pediu uma audiência com o superintendente do INCRA para a gente tratar dessa questão. O problema é que boa parte dessas áreas, né, a questão não é uma questão meramente do INCRA ou da SPU, é uma questão de decisão judicial. E aí o problema é um pouco mais complexo. Né? Uma decisão judicial, você só se ataca, só pode reverter para outra decisão judicial. Em relação à regularização fundiária como um todo, né, nós temos trabalhado. Ontem eu estava com o superintendente do INCRA lá em Ouro Preto, e o vice-presidente nacional do INCRA também estava. Hoje vão estar na região de Theobroma, fazendo a entrega de títulos, né, regularização fundiária. Nas áreas que são áreas pacificadas, a regularização está avançando. Precisa de melhorar, precisa de ganhar celeridade. O grande problema, Edson, é que ao longo do tempo, e aí não é um problema desse governo, todos os governos nesse aspecto acabaram pecando, que é deixar o INCRA envelhecer. O INCRA está envelhecendo e não há recomposição de quadros. Você não tem um concurso novo no INCRA já faz muito tempo. Então, hoje, boa parte dos servidores do nosso INCRA de Rondônia já tem tempo de serviço para se aposentar e, felizmente, graças a Deus, muitos estão resistindo e continuam lá. Porque se não fosse isso, o INCRA estaria paralisado, né? Porque não tem quadros novos, não tem servidores.
Aí você faz um convênio com o governo do Estado, mas é um convênio tímido, pequeno, né? O Estado tinha que chamar mais para si isso. Eu me lembro, eu conheço a legislação, na época que o Estado de Rondônia foi transformado de ex-território para Estado de Rondônia, a legislação que tornou o Estado de Rondônia Estado, ela previa que aquelas áreas não arrecadadas na época seriam repassadas para o Estado de Rondônia. Tantos anos depois, o Estado de Rondônia hoje é um estado juridicamente sem terra. Nós não temos áreas do governo do Estado, não tem áreas do Estado de Rondônia, são todas áreas da União. Por que isso? Por que ao longo do tempo nenhum governador, nenhum governante se preocupou em chamar para si, né, essas glebas, essas áreas que não foram arrecadadas, para que o Estado, dentro da sua estrutura, trabalhasse um processo de regularização? E aí deixa famílias como essas que você mencionou, numa situação de vulnerabilidade, de insegurança, né? Senador, nós estamos vivendo agora, lá em Brasília, o senhor tem sempre debatido sobre o assunto, a questão envolvendo o MEC. O senhor participou da comissão da CPI da Covid, agora foi apresentado protocolar a abertura da CPI do MEC. Qual a sua opinião, qual o seu posicionamento sobre a instauração dessa CPI? Olha, Edson, eu sou contra a instalação da CPI do MEC nesse momento em razão do que nós estamos vivendo. Vai ser um palco político, um palco eleitoral. Você não vai ter ali investigação, como também não tivemos na CPI da Covid. Infelizmente, eu participei daquela CPI e aquilo era um palco de horrores, né? Mas na sua opinião, senador, essa CPI ela deve ser ou não instalada? Agora o senhor disse que não, mas pode ser instalada depois da... Eu acho que não há necessidade de você instalar uma CPI para investigar algo que já tem uma investigação avançada. Toda vez que vocês instalam uma CPI dentro do Senado ou da Câmara dos Deputados, é recurso público que é gasto para o funcionamento daquela CPI. Qual é o objetivo dessa CPI? Se você já tem uma investigação em curso, avançada, inclusive com ordens de prisão expedidas, a investigação na Polícia Federal tem um inquérito. Inquérito na Polícia Federal, com pedido de busca e apreensão, com pedido de prisão. Aí você vai abrir uma CPI. CPI é o quê? É Comissão Parlamentar de Inquérito. Inquérito por inquérito, fica com o inquérito da Polícia Federal. Se tivesse havendo omissão da Polícia Federal, omissão da CGU para investigar, eu seria o primeiro a defender a CPI do MEC. Na sua opinião, quem fez isso? Há indícios de corrupção ou não? Mediante tudo que foi apresentado pela Polícia Federal. Em relação ao ministro da Educação e ao MEC, não. Eu não vejo, até esse momento do que foi apurado, eu não vejo nenhum indício que mostre assim, não, ele estava em conluio, né, com os pastores, para poder tentar fraudar alguma coisa. Não vejo. O próprio empresário fala isso. O próprio empresário fala assim, ó, não vi nenhuma evidência que apontasse nessa direção. Agora, em relação aos pastores que estavam atuando lá nos municípios, negociando com prefeitos, ali há uma relação que não é uma relação republicana, não é uma relação normal. Infelizmente, alguns prefeitos acabaram caindo no conto da carochinha. Então, eu acho que a investigação tem que continuar para apurar responsabilidades. Com relação ao ministro, eu até esse momento, e não estou dizendo que não há, até esse momento, pelas provas, pelas evidências que estão sendo coletadas, eu não vejo ali uma associação dele com essas pessoas para tentar tirar vantagem disso. Mas caso apareça, meu irmão, a lei é para todos. Tivemos essa semana uma outra situação aí. Eu pergunto para o senhor pela posição que o senhor ocupa no cenário nacional, na Polícia Nacional, por favor, lá em Brasília. Sim. Tivemos essa situação também do presidente da Caixa. Qual a sua opinião sobre isso? Ele está sendo investigado, foi denunciado de assédio moral e sexual. Qual a sua opinião sobre essa questão? Ô Edson, assim, eu acompanhei o trabalho do presidente da Caixa, o presidente Pedro Guimarães. Foi o melhor presidente que a Caixa já teve nos últimos anos. Era um presidente que conhecia a Caixa, conhecia o Brasil, tirava o pé do chão. Ele vinha nas bases, visitava, ele ia lá na propriedade para olhar o que estava sendo feito com o financiamento da Caixa Econômica Federal. Atendeu os mais pobres, facilitou o acesso à linha de créditos, era um grande gestor. Agora, as denúncias que foram feitas ali são denúncias graves. São denúncias graves. E aí, meu irmão, assim, o fato dele ser um excelente gestor, o fato dele ser um extraordinário presidente da instituição, não dá a ele
né, a imunidade para praticar qualquer ato que seja criminoso. E isso é crime. Eu não estou afirmando aqui, porque a investigação está acontecendo, mas só pelo fato de ter havido denúncias, e não apenas uma denúncia, foram feitas várias denúncias relacionadas a esse episódio. Eu lamento muito, fico triste, porque perde do Brasil. É um grande gestor, é um grande presidente, estava fazendo um trabalho bonito, mas, repito, a lei é para todos. A minha pergunta para o senhor neste momento é o seguinte: quais são as ações que o senhor enviou para Buritis durante esse período aí de senador da República? Olha, aqui tem uma lista, aqui tem muitos recursos aqui. Tem recurso para pavimentação, tem ruas pavimentadas com recursos que nós enviamos para cá, tem micro-ônibus para transporte de pacientes aqui, tem recursos para o CRAS, né? Aqui tem construção da Guarda Mirim, né? Uma obra de R$1 milhão, nós colocamos, a primeira etapa já está liberada de R$500 mil. Para saúde, nós colocamos vários recursos para a saúde do município, para atenção básica e também para atenção especializada, são R$300 mil enviados. Na época da pandemia, mandamos para cá respiradores para atender as pessoas naquele momento de sufoco, de preocupação. Aquisição de tubos EAD, hoje você não tem mais madeira para ficar fazendo pontes, né, no setor rural, então você tem que colocar os tubos ou ponte de concreto. Nós mandamos para cá R$500 mil para a compra de tubos e para a construção do CAPS, né, nós mandamos aqui, cumprimentar aqui o Nego Calori que está conosco, nos acompanhando aqui com muita honra e acompanha o nosso trabalho e é um demandante de recursos de investimentos aqui foi R$1,5 milhão, né? R$1,5 milhão, R$1.400.000, para ser mais específico, R$1.494.000 encaminhado para essa obra, e também R$500 mil para aquisição de um caminhão e equipamentos para o município. Entre outros, estou falando desses recursos aqui que são mais recentes. Para trás nós tivemos outros investimentos. Esses aqui são só recursos encaminhados nos 2 últimos anos. Vou fazer a pergunta que eu fiz para outros pré-candidatos ao governo que eu já entrevistei. As suas ações como senador da República em Buritis te credencia a ser o mais votado para governo aqui no município de Buritis? As suas ações te credenciam como a melhor opção, na sua opinião? Olha, eu entendo o seguinte, eu tenho colocado muitos recursos para Buritis e ainda vou colocar mais, nós até o final do ano ainda temos orçamento para destinar mais recursos. Hoje eu devo estar com o prefeito da cidade numa agenda de trabalho, né, para prospectar esses investimentos, mas eu acho que assim, são duas situações diferentes. A minha ação como senador da República, eu estou fazendo enquanto senador da República e vou continuar fazendo enquanto lá estiver. Agora, a questão do governo do estado, né, o fato de ser o mais votado ou menos votado, aí vai depender da análise que a população vai fazer, da comparação que a população vai fazer entre as propostas. Quem terá a melhor proposta? Já está com o governo em curso, né? O que fez pela saúde, né? O que fez pela infraestrutura, o que fez pela educação, o que fez pela segurança pública. Aliás, Rondônia está um caos em termos de segurança pública. Nós tivemos 48% de crescimento na taxa de homicídios em Rondônia. 48%, quase 50%. E mesmo tendo uma polícia militar extraordinária. A nossa polícia militar é uma das melhores do Brasil. Polícia militar, polícia civil, né? A polícia penal, são polícias boas. Por que a segurança, a violência aumenta? Porque não tem um plano de segurança. Eu não quero ser uma opção para governador de Rondônia apenas porque sou alguém, o Marcos é ligado ao Bolsonaro, o Marcos é o maior parceiro do presidente Bolsonaro. Eu sou mesmo, mas eu quero que Rondônia analise as propostas que nós vamos apresentar. O que eu quero apresentar para Rondônia é um programa eficiente, moderno, autêntico, factível, que as pessoas possam olhar e falar assim, puxa, é disso que nós precisamos e é possível fazer. O senhor, aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. Pois não. Eu acredito que hoje o senhor seja um dos aliados mais influentes a nível nacional, pela sua posição, pela sua defesa, né, sempre ali junto ao governo federal. Aqui em Rondônia, como é que ficará a situação? O Marcos Rocha, atual governo, também aliado do presidente da República. Como é que o presidente vai se posicionar? Ele vai ficar neutro? O senhor acha que ele vai apoiar alguém aí? E esse alguém seria o senhor?
Olha, eu não estou disputando o apoio do presidente Bolsonaro. Né? Rondônia e o Brasil já me viram atuando em Brasília e sabem da minha identificação. Mas o senhor sabe que influencia bastante. Olha, Bolsonaro fala, olha, eu quero o candidato A ou B aí, vai influenciar muito. Tanto é que o Marcos Rocha é fruto disso. O governo dele é fruto da influência do Bolsonaro. É uma pena que ele tenha ganhado apenas por ser fruto da influência do Bolsonaro. Se ele tivesse conhecimento do estado de Rondônia, dos problemas do estado de Rondônia e tivesse uma proposta realmente eficiente, Rondônia estaria numa condição bem melhor. Só o fato de ser apoiado, só o fato de ser amigo não resolve os problemas. Eu não quero disputar aqui o apoio do presidente Bolsonaro. Eu estou no PL, que é o partido do Bolsonaro, né? Nós vamos estar no mesmo partido, né? O governador está no União Brasil, que tem outro pré-candidato a governador, que é o Bivar. Então, essa é uma questão que lá na frente vai ser apresentada. Eu quero disputar o apoio dos rondonienses. Esse é o apoio que eu quero ter nas eleições do ano que vem. O presidente Bolsonaro, eu já sou aliado dele, já mostrei a Rondônia e ao Brasil de que lado estou. E quando ele mais precisou, eu não fiquei em cima do muro, não. Teve gente que diz, sou amigo do Bolsonaro, sou aliado do Bolsonaro. Mas na hora que o presidente Bolsonaro precisou, ficou ao lado do governador Dória de São Paulo. Ficou ao lado do governador Flávio Dino, lá do Maranhão. Não foi ao lado do Bolsonaro. Não tem uma declaração do governador de Rondônia defendendo o Bolsonaro quando ele estava sendo atacado pelos governadores. Aonde é que estava o governador de Rondônia nesse momento? Do lado do Bolsonaro? Não, do lado da oposição a ele. Então é muito fácil dizer agora que é amigo do Bolsonaro, mas na hora do vamos ver, ficou em cima do muro. Tá? Mas assim, quanto a ele, de repente, lá na frente, votar no Bolsonaro, apoiar o Bolsonaro, eu sou bolsonarista, então eu quero que todos apoiem o Bolsonaro, inclusive o governador. Eu agradeço o senhor aqui por participar aqui do nosso programa aqui na Interativa FM, Rádio Alternativa FM, programa Papo Livre e o Alerta Buritis. Edson, eu quero agradecer a você, a sua equipe, as emissoras por esse espaço tão generoso, deixar um abraço muito carinhoso a toda a população de Buritis e toda essa região aqui. É sempre um prazer estar com você, fazendo esse bate-papo e quero vir aqui mais vezes, né, antes, quem sabe, da gente startar realmente o processo eleitoral, falar um pouco mais e aí já com o nosso plano de governo que deve estar pronto até o dia 25 mais ou menos de julho, a gente deve estar com o plano de governo já todo pronto para a gente poder começar a apresentar quais são as nossas ideias, quais são as nossas propostas para transformar Rondônia. Eu quero que as pessoas possam olhar para essa proposta e falar assim, puxa, é possível ter esperança, é possível acreditar que Rondônia pode mais, que Rondônia vai melhorar. Com o trabalho de todos, ninguém é bom sozinho, tá? Essa ideia de que tem um salvador da pátria, não acredite nisso, né? Muitos governadores já passaram, cada um deles deixou a sua marca, né, de trabalho, de eficiência e vai vir outros, cada um vão fazer a sua parte e ainda vai ficar problema para o próximo. Então, mas nós queremos apresentar uma ideia em que conecte os rondonienses. Então, um abraço a você, a todos que nos acompanham. É um prazer grande estar aqui. Entrevistamos o senador Marcos Rogério, pré-candidato ao governo do estado de Rondônia.